Boa noite a todo mundo. Está me escutando bem, Adriana? Estou ouvindo muito bem, doutor. Então, pedimos licença para entrar aí na casa, nos celulares de vocês, e vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Peço licença em nome da Black, em nome também de nossos familiares, amigos, todos os sócios, para nos solidarizarmos com o povo do Rio Grande do Sul, né, esse momento muito difícil para eles. Também agradecemos a quem pode ajudar, a quem está ajudando, a todos os voluntários, a quem está doando. Acredito que esse é um momento de muita união pelo Brasil e também pelo povo do Rio Grande do Sul. Então, estamos aqui nessa atividade, vamos dar início a ela. Hoje é terça-feira, 14 de maio de 2024, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria, na presidência da doutora Regina Noma, gestão 2024-2025, dá início a essa atividade de hoje. Então, temos aqui o doutor Luiz Fernando Chaves, diretamente de Goiânia, que, com toda a gentileza e conhecimento, hoje vai nos responder a pergunta. Doutor, forçar a vista priora o grau dos olhos? Vamos descobrir. Doutor, nós temos aqui algumas perguntas que sempre chegam do pessoal, né, dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores. Existe um grau normal para os olhos? E, Adriana, antes de começar a responder a nossa primeira pergunta, eu quero inicialmente agradecer, principalmente a nossa presidente, doutora Regina, e toda a comissão científica, toda a equipe aí, por essa iniciativa, essa organização, e dizer que eu estou muito contente de estar participando aqui, que a nossa ideia é justamente trazer conhecimento de forma acessível. Então, assim, eu até vou tentar usar o máximo de termos mais fáceis, mas qualquer coisa, por favor, entre aí em contato. Então, assim, pensando aí num grau adequado para a pessoa. O que a gente precisa pensar, na verdade, quando a gente está pensando em grau, é visão. Cada pessoa, na verdade, tem o objetivo de ter a visão melhor possível, de acordo com as suas atividades. Então, na verdade, não é um grau adequado para cada pessoa. A gente fala que cada pessoa é única, né? Então, assim, na verdade, só através do exame médico vai ser possível realmente determinar o grau adequado para aquela pessoa. Então, a gente pode dizer assim, doutor, o grau dos olhos é diferente da visão que eu tenho. Né? Cada um é único, então existe essa diferença. Uma coisa é ter o grau dos olhos e outra coisa é a visão. Isso, exatamente. Então, neste contexto, doutor, outra questão que chega muito aqui. O que é bom para a saúde dos meus olhos? Isso é muito importante. E realmente, a nossa ideia é justamente o cuidado da saúde como um todo. Eu brinco que o olho, na verdade, ele faz parte do organismo, né? A gente tem todo um complexo, na verdade, junto com o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, para conseguir enxergar adequadamente. Então, para enxergar, a gente precisa do organismo como um todo. Então, para isso que é importante hábitos de vida saudáveis. A gente ter uma alimentação balanceada, ter atividade física, ter realmente a proteção da luz ultravioleta. Então, a gente tem aqueles cuidados gerais que vão nos ajudar a ter uma visão melhor. Entendi. Doutor, dentro desse contexto de visão melhor, cuidando dos olhos, nós tivemos aqui algumas lives anteriores que falaram de óculos escuros, de como cuidar dos nossos óculos. No contexto geral, o que eu devo pensar quando eu cuido dos meus olhos? Eu devo ter algum cuidado extra? Eu preciso ir ao oftalmologista de X em X tempos. Qual que é esse cuidado com a visão e a saúde dos olhos? Eu sempre explico para todo mundo que está tanto junto comigo, no meu consultório, que os nossos olhos são muito sensíveis, né? A visão é muito delicada e muito importante. Por isso que é muito importante esse acompanhamento médico. Todo mundo, desde o nascimento, com o teste do olhinho e ao longo da vida, pelo menos uma vez por ano, precisa fazer essa avaliação.
em algumas situações, até menos do que um ano, dependendo do fator de risco que a pessoa apresente, ela precisa estar ali consultando com o médico oftalmologista, justamente para que tenha essa avaliação detalhada, esse cuidado, que apenas através do exame a gente vai conseguir identificar pressão do olho, fundo do olho, porque várias doenças são silenciosas. A gente está agora no Maio Verde de prevenção ao glaucoma, e é muito importante lembrar que o glaucoma ele não dá dor, ele não dá uma alteração importante e aguda, então ele é uma doença crônica, ou seja, ela vai acontecendo aos poucos a perda da visão, e só através do exame médico regular, ali uma vez por ano, a gente consegue detectar aqueles sinais de alteração de perda da visão e tratar adequadamente num período mais inicial da doença para que a gente tenha realmente um resultado mais favorável para a pessoa. Entendi. Isso também eu vou puxar um gancho, pessoal. Nós tivemos uma live algumas semanas atrás que falou justamente sobre colírios. Quem puder dar uma pesquisadinha aí no Instagram da Soblec, também está disponível no Spotify. Vou fazer uma propaganda aqui, tá, doutor? A gente fala como pingar colírios, né? Que existe toda uma técnica bem simples na realidade, mas que requer assim, um certo cuidado na hora de cuidar dos colírios e também na hora de aplicar. E agora, doutor, a pergunta que nos trouxe aqui hoje. Forçar a vista piora o grau dos olhos? É o grande tema da noite, né? E apesar de ser uma dúvida muito frequente, que eu escuto muito no dia a dia, não tem nenhum estudo científico que realmente fale que piora a visão. O que a gente sabe, na verdade, é que dependendo do nosso hábito de vida, então se a gente tiver lendo muito, ficando muito em ambiente fechado, usando muito tela, seja de celular, computador ou televisão, esse estímulo vai fazer até um aumento, principalmente da miopia. E com o passar do tempo, da idade, a gente tem essa tendência natural, independente de usar o óculos ou não, do grau aumentar. Então, respondendo à pergunta, isso é um mito. Forçar a visão não vai aumentar o grau. Independente de você usar ou não o óculos ou a lente de contato, ela é justamente para te dar conforto. É para que você, todo mundo que precise desse auxílio óptico, consiga ter uma visão adequada. E eu sempre gosto de lembrar também que, às vezes, muito dessa pergunta vem dessa questão da obrigatoriedade de usar o óculos, né? Que às vezes o pessoal fala, mas eu não gosto de usar. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, até puxando o gancho aqui para a nossa live aí da Soblec, tem vários aqui outros vídeos mostrando sobre lente de contato, seja lente gelatinosa ou ortoceratologia, que é um tipo de especial de lente para usar à noite e ter mais independência durante o dia. E hoje em dia a gente tem o recurso da cirurgia refrativa, que para quem pode é um excelente recurso também. Que ótimo. Então, aí, é um mito que a gente está esclarecendo. Todos nós, chegando na idade, né, na melhor idade, ou com o avançar da idade, vamos ficar com a vista, com a necessidade de usar um óculos ali para perto, né, fazer essa correção para melhorar a qualidade da visão e a qualidade de vida. Lembra, o senhor comentou aí da história dos mitos, também muitas perguntas chegam aqui para a gente perguntando, mas isso é mito ou é verdade? Então, vamos iniciar aí o nosso mito de verdades. Ler em movimento, doutor, prejudica a visão? Sabemos que temos aqueles estudantes que gostam, as pessoas que gostam de ler no transporte público, ou, enfim, em viagens, aproveitar o tempo, de uma forma muito boa, aliás. Prejudica? Respondendo, isso não prejudica, porque a gente sabe que algumas pessoas, na verdade, elas são mais sensíveis e pode ter uma alteração ali de tontura, que é o que a gente chama de cinetose. É um termo mais específico para falar que quem consegue ler não tem problema nenhum, isso não vai gerar piora do grau. Mas algumas pessoas podem gerar desconforto, tontura, então por isso que às vezes vai depender muito de caso a caso. Cinetose, doutor, não sou muito estranho. Explica melhor. Esse é justamente um termo médico que a gente utiliza para quando a pessoa está lendo em movimento, ela começa a ter tontura, enjoo, uma sensação ali de náusea, que é aquela quase assim uma ânsia de vômito. Então, porque está relacionado justamente a fixar a visão.
Então, assim, Então, você a gente sabe está ficando, a coisa está passando ali do seu lado, isso pode te dar um certo tijolo, isso é assim, interessante. Olha aí, ó. Interessante, interessante, muito legal. Doutor, o senhor estava falando ali de telas, né? Existem várias telas, que chega muito aqui recorrente também, principalmente das mães. O que as mães dizem? Temos que limitar o tempo de telas. O senhor comentou aí também da Abracmo, né? Com relação a tempo de tela, meu filho fica no celular, eu tenho que limitar o celular, levar ele para fazer uma atividade para fora. Mas ele precisa fazer o trabalho da escola, usar o computador. É ao mesmo tempo que eu devo cuidar? Como é que funciona essa divisão? Como é que eu posso fazer essa gestão de tela? excelente pergunta, Adriana. Hoje já tem várias pesquisas, muitos grupos de médicos tentando entender como isso funciona e já está comprovado que quanto mais tempo a gente passar em tela, seja ela de computador, celular ou televisão, isso vai gerar um estímulo para o nosso olho aumentar de tamanho e, consequentemente, aumentar a miopia. Então, a gente já sabe que está diretamente relacionado. Quanto mais tempo, principalmente a criança, passa na frente dessas telas, maior a tendência do grau dela de miopia a aumentar. Por isso que hoje a Associação Brasileira de Oftalmopediatria, a gente já tem toda uma diretriz, ou seja, uma recomendação para que nenhuma criança abaixo de 2 anos tenha contato com tela, seja ela qual for. E a partir dos 2 anos até os 5 anos, a recomendação seria de 1 hora no máximo. A partir dos 6 até os 10, seria de entre 1 a 2 horas no máximo. E de 11 anos até os 18 anos, o recomendado seria no máximo até 3 horas de tela, seja ela qual for, independente de se é celular, computador ou televisão. Uau. Então, quer dizer que eu tenho que cuidar muito com o olho, com a saúde ocular das crianças, dos bebês. Mas, e doutor, me conta uma coisa aqui. 3 horas é consecutivo, ou eu tenho que ir fracionando, ou de repente, assim, por exemplo, até colocando os trabalhadores, nós, né, trabalhamos muito aí com internet, com tudo, a gente precisa ficar 6, 8 horas na frente do computador. Existe um tempo que eu deva sair da frente da tela? O que ajuda a melhorar essa minha gestão? Muito bem lembrado. Hoje, muito por causa da nossa rotina, principalmente pós-pandemia, a gente sabe que o mundo ficou totalmente digital, né? E todas as nossas atividades, ou geralmente são na frente do computador ou na frente do celular, então às vezes, por mais que tenha essa recomendação, a nossa vida do dia a dia obriga a ter esse contato com a tela. E já tem uma recomendação, é a famosa regra do 20-20-20, que é a cada 20 minutos você descanse por 20 segundos olhando a 20 pés, que seria, traduzindo para o nosso sistema, 6 metros. É como se, o mais importante, a cada mais ou menos 20 minutos, a gente parasse de olhar ali para a tela e olhasse através da janela para o horizonte, por pelo menos 20 segundos, e lembrar de piscar o olho, que é uma das coisas que às vezes acontece, que quando a gente está fixado, a gente tem um estímulo para deixar o olho mais aberto, e isso acaba ressecando, e tendo o famoso síndrome do olho seco, justamente porque a gente não lembra de piscar os olhos. Então, tá aí a importância de tentar sempre lembrar de dar esse intervalo, piscar o olho e tentar o máximo possível ir fazendo isso ao longo do dia. Ótimo, ótimo. Aqui eu vou lembrar também que tivemos uma live sobre olho seco, muito boa, que ensinava justamente essa coisa. Vamos piscar, né? É comum, né, doutor? O mundo é muito apressado, porque até para piscar parece que a gente tem pressa. Até para piscar, com pressa ultimamente. E foi comentado que eu devo realmente fazer bem pausado isso para ver a lubrificação. E como é que funciona, doutor? Eu tô ali na tela, já fiz, já descansei. Como é que eu posso melhorar ainda mais essa minha condição de telas, além desse descanso, atividades ao ar livre, o sol, o que mais pode melhorar essa minha saúde aí? Então, igual a gente
falando, é tudo, na verdade, um cuidado completo, né? O mais importante é a saúde do corpo como um todo. Então, sempre lembrar de uma alimentação balanceada. Hoje em dia já tem vários estudos mostrando que o ômega 3 ele tem um bastante efeito protetor antioxidante. Então, uma alimentação balanceada, com bastante fruta, verdura, ter realmente peixe ou verduras mais escuras que vão ter esse ômega 3, ter também essa questão de proteção. A gente tem muito, principalmente igual eu que estou aqui em Goiânia, ar-condicionado direto o tempo todo, então assim, tentar não ficar logo embaixo do ar-condicionado, né? Tentar de uma forma que ele não fique direcionado para o olho, que você fique mais protegido. Lembrar de piscar os olhos, de ter esses intervalos ao longo do dia. Lembrar de ter atividades ao ar livre, então de praticar esporte, de ter realmente esse descanso olhando para o horizonte, que é muito importante. E tá sempre acompanhando com o médico oftalmologista, igual a gente falou, uma vez por ano, fazer o exame médico completo é essencial para que tenha realmente toda essa avaliação, igual a gente falou, de pressão no fundo do olho, avaliar o grau, e aí sim, cuidar da saúde da visão como um todo. Uma pergunta que acho que chegou também, a questão de olhar para telas menores pode acabar forçando um pouquinho mais. Uma mãe que acabou perguntando aqui já há alguns dias, até eu anotei, estava deixando a pergunta dela, falei, não, vamos responder aqui. Tela, será que se espelhar, doutor, numa tela maior ajuda alguma coisa? Então, essa questão do tamanho, que vai ajudar muito na questão do esforço, do cansaço. Mas ainda assim, igual eu falei, conta como tela, porque ela vai ser uma tela digital. Então, na verdade, igual eu falei, isso vai acabar contando da mesma forma com esse tempo que infelizmente, não recomendado ficar muito tempo. Nos resta sabemos cuidar do nosso corpo como um todo, da saúde ocular, fazendo atividades físicas, alimentação, hidratação, né? A hidratação acho que ela conta muito. Eu vou retornar num ponto que o doutor colocou aqui, que com certeza vai gerar, a gente está falando realmente para o nosso público, para os nossos pacientes. O senhor falou pressão. A pressão arterial não tem nada a ver com a pressão de dentro do olho, né? São coisas muito distintas e só o médico oftalmologista consegue mensurar isso, correto? Exatamente, muito bem lembrado, Diana. Quando eu falo de pressão, eu estou falando da pressão de dentro do olho e que ela não tem nenhuma relação com a pressão do sangue, que é a famosa pressão arterial. Na verdade, só o médico oftalmologista que ele tem o aparelho adequado para avaliar essa pressão. E lembrar que, na maioria das vezes, a pressão alta do olho é o principal fator de risco para o glaucoma, que é uma doença silenciosa. Então, ele não está associado a dor, desconforto, é um processo que vai acontecendo aos poucos e, por isso, a importância de estar sempre avaliando com o médico oftalmologista para fazer realmente a medida dessa pressão e estar protegendo a saúde do olho. Verdade, as doenças silenciosas, acho que elas são as mais perigosas. Eu costumo falar que quem tem sintoma tem pressa, porque você está com um sintoma. Logo, você quer corrigir, você quer melhorar isso. E a forma correta de você tratar uma doença que está crescendo silenciosamente é justamente prevenindo. Como é que você previne? Consultando, sempre fazendo essas avaliações regulares, no nosso caso aqui com o médico oftalmologista, que com certeza vai trabalhar para a saúde do seu contexto geral. Ele vai olhar não só para o olho. Muita gente se engana, né? Você não vai olhar só para o olho. Dizem que os olhos são a janela da alma, né? Como diria o poeta. Mas pode levar a muitas outras doenças que podem ser prevenidas, né? É exatamente isso que eu falo para os meus alunos também, que eu dou aula aqui na Universidade Federal de Goiás, porque os olhos são a janela da alma e também do corpo. Então, várias doenças, como diabetes, doenças reumatológicas, alterações do corpo, a gente consegue evidenciar no olho. Então, por isso que é muito importante realmente a avaliação com o médico oftalmologista, porque às vezes ele cuida até de pistas de outras partes do corpo também. Ótimo, ótimo. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Doutor Luiz, por favor, passa aí a sua mensagem para os nossos
espectadores aqui, para a gente poder finalizar essa sessão. Com certeza foi muito boa, bem esclarecedora. Então, Adriana, novamente agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa e deixar claro para todo mundo que a gente tem várias dúvidas. Para quem tiver mais perguntas, a gente está aberto, tanto no canal da Soblec, que é sempre muito acessível, quanto no meu Instagram, que está aqui, quem estiver acompanhando. Quero também deixar de novo a lembrança de todos os nossos colegas e amigos do Rio Grande do Sul, e realmente é muito importante nesse momento de dificuldade ter esse momento de união e solidariedade. Então, assim, parabenizar todo mundo que tem ajudado, tem muitas pessoas feito ações bem importantes, e, de novo, lembrar que realmente a gente tem vários mitos em relação à visão, mas que o médico oftalmologista está aí para poder ajudar. Então, todo mundo procurar o seu médico oftalmologista mais perto aí da sua cidade, da sua região, para estar cuidando da forma adequada aí da saúde dos olhos. Então, o nosso melhor agradecimento, então, para o Dr. Luiz Fernando Chaves, que esteve aqui conosco, diretamente de Goiânia, com todo o seu conhecimento, se coloca também à disposição para responder. Sigam o Dr. Luiz. Qual que é o seu Instagram, Dr. Luiz, por favor? É @Chaves com CH e S, e Luiz com S também, Chaves Luiz. Estou à disposição. Então, sigam aí o Dr. Luiz, sigam também aqui o @SoblecVisão, mandem suas dúvidas. A gente vai preparar novas lives, trazer outros profissionais qualificados, todos muito qualificados, para passar informação de qualidade para você. Então, essa foi uma live da Soblec, da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria, na gestão da doutora Regina Noma. Pessoal, até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Tchau.